Nós vamos ler os versos 3 a 5. Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, nesse texto. Porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Há alguns anos eu estava pregando na cidade de Salvador, na Bahia. E naquela ocasião eu pregava sobre avivamento. E ao término do culto, uma repórter da cidade estava lá para uma entrevista. E ela olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou: o senhor crê no que prega? E eu disse para ela: eu creio firmemente no que prego. Ela, um tanto quanto incrédula, retrucou: mas o senhor acha que ainda hoje Deus pode trazer um avivamento? Impactando uma família, impactando uma igreja, uma cidade, uma nação? Eu disse para ela: eu creio firmemente nisso. Ela, ainda um tanto quanto cética, me perguntou: mas o senhor pode me dar alguma evidência disso? Eu disse: posso. E eu citei para aquela repórter 2 exemplos. O primeiro deles acontecido na Inglaterra, no século XVIII. Naquela época, na Inglaterra, a igreja evangélica estava absolutamente esvaziada. Poucos pregadores acreditavam que a Bíblia era a palavra de Deus. Pregadores descomprometidos pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos, e desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo. Os filósofos da época chegavam a dizer que dentro de alguns anos a igreja evangélica da Inglaterra estaria falida, banida, acabada. Parecia que o cenário era de fato um vale de ossos secos. Ninguém acreditava que a igreja pudesse se reerguer naquele tempo na Inglaterra. A imoralidade campeava em toda a nação. Em Londres, de cada 6 casas, uma era um prostíbulo. Mas quando a igreja parecia como um deserto, como um vale de ossos secos, Deus começou a levantar alguns moços na Inglaterra para orar. E formaram o que se chama de Clube Santo. E foi numa noite de vigília, de 31 de dezembro de 1739, que às 3 horas da madrugada, o Espírito Santo foi derramado com grande poder sobre aquela reunião de oração. Aqueles moços ficaram cheios do Espírito Santo, e eles se levantaram a partir daquela madrugada na força e na unção do Espírito de Deus, e revolucionaram a Inglaterra. As igrejas começaram a se encher de gente faminta de Deus. Nas ruas e praças, as pessoas se acotovelavam para ouvir a palavra de Deus. Dentro de alguns anos, este avivamento varreu toda a Inglaterra. Centenas, milhares, dezenas de milhares de pessoas foram salvas. E os estudiosos afirmam que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Mas eu citei para aquela repórter um exemplo mais contemporâneo. Eu citei para ela o que aconteceu na Romênia.
Talvez alguns de vocês acompanharam no finalzinho do século passado. Eu acho que todos, se não a maioria, ouviu falar que a Romênia viveu debaixo de um regime cruel, de um ditador carrasco e sanguinário por vários anos, chamado Ceausescu. Esse homem impôs um regime de medo, de truculência, um homem bárbaro, um homem assassino, um homem que impôs uma mão de ferro contra aquele povo esmagado pela sua ditadura implacável. Moças e adolescentes eram empregadas em programas de prostituição do próprio governo, sem que seus pais ou essas próprias moças pudessem reagir. Pessoas eram assassinadas em longas filas para comprar um litro de leite. Ao reclamar de qualquer coisa, podia ser morta pela polícia secreta de Ceausescu. O que muitos talvez não saibam é que Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias. O que talvez alguns de vocês não se lembrem é que Deus usou uma igreja de apenas 80 membros para desencadear essa revolução. Tudo aconteceu no dia 15 de dezembro de 1989, quando a polícia secreta de Ceausescu cercou a casa do pastor Toderic na cidade de Timisoara para expulsá-lo da cidade. Os 80 membros se reuniram ao redor da casa, formando um cordão de isolamento. A polícia foi buscar reforços, os crentes da cidade se uniram. Um jovem batista comprou várias velas na boca da noite e as acendeu, distribuindo entre os crentes. A polícia chegou, atirando de forma impiedosa naqueles crentes, com as suas metralhadoras. Deram um tiro na perna desse moço batista, correram com ele para o hospital para amputar-lhe a perna, para salvar-lhe a vida. Enquanto ele estava gemendo no seu leito, alguém se aproximou dele e perguntou: "Você está arrependido?" Ele disse: "Não, eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela." Naquela mesma noite, uma jovem pentecostal saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timisoara: "Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade." Esse clamor encontrou ouvidos em toda a nação. 10 dias depois, 25 de dezembro de 1989, cerca de 100.000 pessoas estavam no capital da Romênia, sob a liderança dos pastores, clamando a plenos pulmões: "Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade." Naquela noite de Natal, Ceausescu caiu, a Romênia ficou livre e o evangelho prospera naquela nação. Eu quero lhes dizer nesta noite que eu creio firmemente que Deus pode trazer sobre nós esta poderosa visitação do Espírito Santo, este poderoso derramamento do Espírito Santo. Deus pode dar-nos um avivamento. O texto que nós acabamos de ler nos aponta para esta convicção. Com a sua Bíblia aberta, por favor, no texto, vamos examinar algumas verdades aí. Primeiro, o avivamento é promessa de Deus, não é promessa de homens, não é promessa de um concílio, não é promessa de uma igreja, não é promessa de uma denominação, não é uma decisão feita na terra, não é uma decisão criada no laboratório da vontade humana. O avivamento é promessa do Deus Todo-Poderoso, que fala e cumpre o que diz, que promete e realiza o que promete, que faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazer. Veja comigo o verso 3: "Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes." Esta promessa